E eu quero começar assim, irmão. Só um minuto. É que nós somos o lugar da habitação de Deus, certo? E pensando nisso, quero fazer um breve panorama, que como Deus ele possibilitou esse relacionamento para o primeiro casal no Jardim do Éden, Adão e Eva. Deus estabeleceu essa família, colocou no jardim, e era uma família perfeita, longe do pecado até um certo momento. E, dado momento, eles decidiram se voltar contra Deus, desobedeceram a Deus, e aquela possibilidade, o privilégio que eles tinham de usufruir da presença de Deus, da comunhão plena com Deus, da alegria em Deus. Então, isso, depois, eles sentiram medo, culpa e tentaram fuga, se esconder de Deus. E Deus, na sua graça grandiosa, então, ele constitui um povo através de Abraão, e aí, através de Abraão, veio Jacó, depois que entraram no Egito, e Deus fortaleceu aquela família, aquele povo, e se tornaram um povo numeroso, guiado, abençoado por Deus. E Deus, então, decide tirar esse povo lá do Egito para a adoração dele. E chegou um momento, lá em Êxodo capítulo 25, que Deus chamou a Moisés e disse que era para Moisés construir um tabernáculo para a habitação de Deus, e Deus já está com o seu povo. Porque pensando em Deus tão grande, tão santo, tão puro, de habitar no meio do seu povo. E depois a gente olhou o terceiro momento, quando Deus manifesta a sua presença no templo. E, em quarto lugar, a gente percebeu depois que Deus revelou a sua presença na pessoa de Jesus. Então, nós vemos lá no Jardim do Éden, no tabernáculo, no templo, na pessoa de Jesus. E depois ele morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e prometeu um outro Consolador, o Espírito Santo, que veio para habitar em nós. E agora, o Espírito que habita em nós e nos ajuda a viver esta vida que o Senhor nos deu. A questão é, como é que devemos viver? Uma vez que entendemos que Deus habitou entre nós, agora Ele habita em nós, como devemos viver diante disso? Que, na verdade, somos a casa de Deus, né? O tabernáculo de Deus. Ele habita em nós, Ele mora em nós. E como devemos viver diante desse privilégio, dessa bênção de Deus, de ter um Deus que esteve com Adão e Eva, que se revelou no tabernáculo, no templo, na pessoa de Jesus, e agora ele foi assunto aos céus e habita em nós, seu povo, a sua igreja. Como devemos viver? Para pensarmos junto isso, vamos para Êxodo, capítulo 40, por favor, irmão. Êxodo, capítulo 40. Então, como é o capítulo todo, à medida que vamos compartilhando, irmãos, então nós vamos lendo esse trecho, ok? Então, a questão é como é que devemos viver diante do privilégio, da bênção, da graça que temos de Deus, de sermos morada desse Deus tão grande, desse Deus tão santo, desse Deus tão puro e cheio de graça, que decidiu vir morar em nós, o seu povo, a sua igreja. E Êxodo, capítulo 40, versículo 1, notem bem, Deus deu o tabernáculo como um desenho, como uma ilustração, como um símbolo. Ele queria mostrar para o seu povo sobre a pessoa de Deus, sobre a presença de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre o novo relacionamento, né, que Deus estava propondo para o seu povo. Isso é muito importante, muito significativo. Então, para que nós possamos entender essa bênção, essa graça de Deus, o Deus tão santo, tão grande, uma pessoa do Espírito Santo vir morar em nós, nós queremos pensar um pouquinho nesse trecho de Êxodo, capítulo 40. E o primeiro aspecto importante nesse trecho é o versículo 1 e 2, fala assim: depois disse o Senhor a Moisés, no primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, porás nele a arca do testemunho e a cobrirás
com o véu. Então, o primeiro aspecto importante desse processo de entendermos que Deus, desde o início, ele tinha um plano, tinha um propósito para o seu povo em Adão, depois um povo na caminhada, na saída do Egito, depois lá no templo, depois na pessoa de Jesus e agora em nós. O que esse trecho não tem a ver conosco? Então, é importante pensar agora que tudo começa com a presença de Deus. Deus não mais só está entre nós, mas inicialmente ele está em nós. Então, como viver diante desse Deus tão grande, viver o propósito, a vontade desse Deus, entendemos que tudo começa com a presença de Deus. Então, ele falou que levantarás ao tabernáculo da tenda da congregação, porás nele a arca. A arca foi um elemento importante que Deus utilizou, que Deus deu naquela época. Então, significa que um dos aspectos importantes para entendermos, para viver a vontade, a presença, experimentarmos a presença de Deus de maneira visível, de maneira impactante, é entendermos que nós precisamos urgentemente, constantemente, cada dia, em tempos bons e em tempos menos bons, como esse que nós estamos vivendo, usar os recursos que Deus deixou para nós, na sua palavra, para vivermos a sua presença, para fazermos a sua vontade, para vivermos o seu querer. Isso significa, irmãos, dizer e entender que Deus é o centro de tudo. Então, tudo começa com Deus e tudo leva a Deus, tudo termina com Deus. E para nós pensarmos um pouco mais, e ficar bem mais claro para nós sobre a arca, que significava a presença de Deus, como ele agora está em nós, nós precisamos pensar o que tinha dentro da arca. A Bíblia nos mostra que três coisas que existiam dentro da arca. Em primeiro lugar, a lei, que significa instrução. Então, para nós vivermos a presença de Deus, o querer de Deus, a vontade de Deus, de maneira que seja visível para as pessoas, através dos nossos passos, nós precisamos entender que na arca havia a lei de Deus e para nós a instrução. Quantas vezes, irmãos, nós nos sentimos como que perdidos diante de situações e diante de decisões, e que a palavra de Deus é o instrumento de Deus que nos ajuda a não só sermos encorajados, mas termos direção de Deus para a nossa vida. E isso é muito importante porque nós não estamos sozinhos. A outra coisa que havia na arca era o maná. E para nós significa, nós temos a instrução, pela lei, nós temos agora a provisão de Deus para nós. Quantas pessoas e quantos de nós não ficamos preocupados? E quantos que nós conhecemos da igreja também, que perderam o seu trabalho, que perderam o seu emprego nesse momento, irmãos? Tão difícil. Aqui nós temos aproveitado a oportunidade para servir algumas pessoas com cestas básicas, com roupa, com conselhos. Tenho uma situação para depois compartilhar com vocês, dividir esse momento do pão e do vestir, de muitas outras questões com pessoas que precisam. De chorar com eles e de sorrir com eles. Mas note bem que nós estamos num processo de viver a presença de Deus, ele decidiu habitar em nós, e nós precisamos honrá-lo com a habitação dele em nós, e ele coloca nesse texto aqui a arca, que significava isso, mas não só isso, mas o que tinha dentro da arca. A outra coisa era a vara de Arão, que significa o poder de Deus para a nossa vida. Então, nós temos a instrução de Deus, nós temos a provisão de Deus, e nós temos o poder de Deus, como ele mesmo falou, Paulo falou no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 21, que o poder com o qual o Senhor Deus ressuscitou seu Filho Jesus, esse mesmo poder ele colocou dentro da igreja. Eu lembro de uma situação que nós estávamos conversando com um homem aqui em Blumenau, num abrigo da prefeitura, tem 40 pessoas, nós trabalhamos lá com estudo bíblico, com essas pessoas, e o homem procurou, disse que ele queria um abraço, e eu dei um abraço daquele homem, e depois ele falou, eu estou aqui neste abrigo, onde está Deus? Onde está Deus? O que ele tem feito por mim? E quando eu comecei a falar um pouco da pessoa de Deus, ele quase queria me bater. Eu fiquei calado naquele momento,
e fiquei com o meu pensamento em Deus. Sabe o que tem acontecido, irmãos? Esse homem, ele leu agora quase toda a Bíblia, ele lê a Bíblia diariamente. E nós voltamos, continuamos a conversar com ele. Esse homem leu quase que toda a Bíblia, ele sente fome, sede de entender as coisas de Deus. Como Deus, irmãos, tão poderoso, que ele se depara com um homem, usuário de droga, que é abandonado pela família, que também abandonou a família, discriminado. Ele chega numa situação que ele começa a ter fome e sede de Deus pela palavra. Como Deus, ele manifesta a sua graça, o seu poder, e ele alcança pessoas, e para que ele possa se revelar de maneira tão graciosa e tão preciosa. Então, irmãos, lembre que nós estamos pensando, Deus habita em nós, Deus habita no seu povo, Deus habita na sua igreja. Como é que ele quer que nós vivamos, tendo a nossa vida, tendo a sua igreja como habitação de Deus? Lá na construção do tabernáculo, primeira coisa interessante, importante, foi a arca, a presença de Deus, onde na arca havia a instrução de Deus, a lei, a provisão de Deus, o maná, mas também o poder de Deus, a vara de Arão. Pense que tudo isso nós temos à disposição nossa, do seu povo, a sua igreja, para vivermos essa vida nova que ele preparou para nós. Olhe para o texto, por favor, comigo, mais uma vez, irmãos. Esse texto diz assim, segundo aspecto que nós queremos pensar é a consagração. Ele falou no versículo 9, tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo que nele está, e o consagrarás com todos os seus pertences, e será santo. Ungirás também o altar. E mais à frente ele fala, versículo 12, farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e o lavarás com a água. Então, irmãos, o segundo aspecto, para que nós possamos vivenciar, experimentar de maneira visível a presença de Deus, que as pessoas possam ver em nós o impacto da presença de Deus, é a consagração. Tudo o que nele está, ele falou, tudo que está no tabernáculo, ele falou, os líderes, Arão, os filhos de Arão e todas as peças que compunham o tabernáculo. Perceba, irmãos, que não pode ficar nada de fora. Tudo que somos, tudo que temos, deve estar colocado à disposição de Deus para a adoração a Deus. Tudo que somos, tudo que temos, está à disposição de Deus para nós. Eu fiquei pensando, enquanto não estava pastoreando a igreja, depois que a gente veio de Belém para cá, né? Como deveria ser a minha vida não tendo mais uma posição, uma função de pastor. E eu fiquei pensando que não deveria ser diferente, porque o que deve me levar a viver uma vida que busca Deus, que desfruta a intimidade de Deus, não é a função, não era um título, mas é o fato de ter sido alcançado por Deus, é o fato de entender a vontade de Deus, o fato de entender o plano de Deus, o fato de entender que Deus é a razão, é o princípio, é o meio e é o fim. E nós precisamos entender isso, como no Salmo 73, versículo 24, que o salmista falou, ele andou uma crise, mas no momento ele falou assim, quem mais tenho eu no céu? Significa que se chegar no céu, não encontrar joias de ouro, não tem problema, Deus está lá. Ele disse, mas quem é o meu prazer na terra? Deus é o meu prazer na terra. Isso é muito encorajador para nós, porque Deus é o início, Deus é o fim, e Ele merece uma entrega plena da nossa vida, e nada deve ficar de fora. A igreja, para ser uma igreja, viver uma vida vitoriosa, irmãos, então deve passar por uma vida consagrada da sua liderança. A igreja precisa ver na sua liderança, né, alguém que busca Deus, alguém que tem fome de Deus, alguém que vive uma vida de oração, alguém que se importa com os perdidos, que essa vida que ele vive não é uma vida que é fundamentada apenas em programa, mas é algo que flui de Deus, e ele expressa aquilo que flui de Deus, como ele falou para a mulher samaritana. A água agora que ela havia tomado deveria fluir para outros, como aconteceu lá entre os samaritanos. Que privilégio nós temos, então, irmãos, de viver esses aspectos
da vida cristã. Qual o desejo de Deus, então, para a nossa vida, sendo nós a habitação de Deus? Notem, ele falou a presença de Deus. Ele falou também uma vida consagrada. E terceiro aspecto que nós queremos pensar, então, é fazer o que Deus manda. Nós encontramos nesse texto, nesse capítulo, irmãos, 8 vezes. Quero ler o versículo 16. E tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado. Nós encontramos aqui, então, 8 vezes a palavra dizendo que Moisés fez como o Senhor, tudo que o Senhor havia ordenado. A questão é, irmãos, que Moisés não fez só tudo que Deus havia ordenado, mas Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado. Nem sempre os resultados que temos significa que Deus está conduzindo. Olhando para os resultados, não significa que Deus está conduzindo. Eu tenho 2 exemplos aqui de Êxodo, capítulo 17, que o povo reclamou, queria água. E lembra que Deus, então, falou para Moisés, então, tomaram a vara e ferir a rocha, que de lá sairia água. Então, Moisés fez assim. Moisés tomou, então, a vara, foi lá reunindo o povo e feriu a rocha com a vara. O que aconteceu? Então, jorrou água. Teve isso em Êxodo, capítulo 17, versículo 6. Tem um outro momento, então, no Números, capítulo 20, que Deus falou a Moisés, disse, toma a vara, vai lá e fala a rocha. O que Moisés fez? Ele tomou a vara, foi lá, mas ele feriu a rocha. O texto diz que jorrou muita água. No primeiro texto não diz que jorrou muita água, mas no segundo diz que jorrou muita água. Então, notem bem, terceiro aspecto que esse texto fala para nós. Como devemos viver, sendo nós a habitação de Deus? É fazer não só o que Deus mandou, mas como Deus mandou. Isso leva-nos a pensar como estamos guiando a nossa vida, como estamos guiando a nossa família. Às vezes, como estamos tomando o ministério que Deus colocou na nossa vida. Se é o que Deus mandou, mas também estamos vivendo aquilo que, como Deus mandou. E é isso muito importante, nós pensarmos nesses exemplos que Deus tem colocado diante de nós. Lembra que lá, livro de Deuteronômio, então Deus chamou a Moisés no Monte Nebo, ele disse que Moisés, então, não ia entrar na terra, porque Moisés não santificou o nome desse grande Deus. Pode parecer, então, uma coisa tão, assim, insignificante o fato de Moisés ter batido na rocha, já que havia necessidade. Vamos pensar, então, irmãos, que um Deus que tem os seus planos, tem os seus propósitos, tem a sua vontade, ele sabe o que faz, ele é soberano, ele tem prazer que nós vivamos, então, a sua vontade, porque ele é justo e merece que nós vivamos para louvor da sua glória. Tem mais um aspecto que eu queria que nós pensássemos, então, irmãos. A obediência a Deus enche a nossa vida da glória de Deus. Versículo 34 diz assim, então, a nuvem, versículo 34, então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Vocês percebam, então, que esse texto fala da arca, em primeiro lugar, da presença de Deus, que esse texto fala que tudo foi consagrado ao tabernáculo, a Arão, aos seus filhos, a sua casa, as peças que compõem o tabernáculo. Lembra que esse texto fala que tudo quanto o Senhor falou a Moisés, ele obedeceu, e também como Deus queria que ele obedecesse. Aí só então, depois disso, essa palavra então é muito importante. A nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então, a obediência a Deus como uma atitude de adoração a Deus, irmãos, enche a nossa vida da glória de Deus. E isso só aconteceu depois, então, desse processo estabelecido na palavra de Deus. Lembra do exemplo de filho de Eli, Ofni e Finés?
Eles receberam ofertas, sacrifícios, mas e fizeram o que Deus tinha falado, mas não foi como Deus havia falado. E lembra do final que aconteceu? Eles morreram de maneira trágica. E o filho de Finéias depois, Icabode, diz que foi-se a glória de Deus de Israel. Que coisa triste, que coisa horrenda. Então, quando estamos, irmãos, cheios de nós, não há presença de Deus, não há espaço para a glória de Deus nos encher. Então, ou nós nos enchemos de Deus, ou nós nos enchemos de nós mesmos. Como Deus deseja que vivamos, irmãos, essa vida, já que somos a habitação de Deus, já que nós somos morada de Deus. Lembra que o tabernáculo era uma ilustração, uma figura, um desenho de que Deus deu para o seu povo, para que o povo pudesse entender a pessoa de Deus, a presença de Deus, ao relacionamento com Deus. E depois o Senhor viveu entre nós e agora Ele habita em nós. Como então devemos viver sendo nós a habitação de Deus? Cultivar a presença de Deus, viver uma vida consagrada, fazer o que Ele manda, mas também como Ele manda. Quarto lugar, refletir, espelhar a sua presença, a sua glória. Mas eu tenho mais um aspecto importante no versículo 35. Diz assim: Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a glória do Senhor, irmãos, inunda, enche a nossa vida, então não há espaço para o eu. Não há o espaço para o Remilton. Não cabe mais o Remilton, né? Então, eu posso ter meus planos, os meus sonhos, minhas vontades, pensamento, propósito, tanta coisa, mas isso deve estar submetido, debaixo do querer, debaixo da vontade, guiado, ordenado por Deus. Então, Moisés não pôde entrar, porque a Bíblia fala aqui que a tenda foi inundada pela glória e foi cheia da glória do Senhor. Quando Deus, então, tem o domínio, a direção da nossa vida, então, mas nós somos esvaziados de nós mesmos. Tantos planos, irmãos, que eu fiz e Deus estava ali fora. Quantas coisas eu pensei, planejei, investi, e que Deus estava de fora. E eu, muitas vezes, precisei apanhar muito. E, através disso, para Deus usando a sua graça e misericórdia para me trazer e pensar e refletir que não era exatamente isso que Deus tinha para a minha vida e para o ministério que Ele colocou em minhas mãos. Como devemos viver, então, sendo nós casa de Deus, morada de Deus, habitação de Deus, cultivando a presença de Deus, vivendo vidas consagradas e fazendo o que Deus mandou, mas como Deus mandou, refletindo a imagem da glória, da presença de Deus. Quinto lugar, quanto mais nós enchemos de Deus, mais acaba não tendo espaço para mim mesmo. E nós, como Igreja do Senhor, Igreja dos Irmãos, somos desafiados a pensar, irmãos, Deus tinha um plano para a humanidade. Ele falou, Atos 17, que era estabeleceu as nações, estabeleceu o tempo e o lugar da sua habitação para buscar a Deus e achar a Deus. Ele mostrou isso no jardim. Ele mostrou isso na peregrinação do povo para a Terra Prometida. Ele mostrou depois disso quando construiu o templo. Ele mostrou isso na vinda de Jesus. Ele mostrou isso depois quando veio o Espírito Santo habitar em nós. E agora, ele espera que nós vivamos esse querer dele, essa vontade dele. Quero, então, caminhar para nós encerrarmos o nosso tempo. E nós olharmos lá no livro de Apocalipse, capítulo 21. Não vou ler todo o trecho,
mas eu quero que nós pensemos, irmãos, o seguinte, nesse trecho diz algo muito interessante. Apocalipse 21, vou ler versículo 3, a parte B, diz: E eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Versículo 22 diz: Nela não vi a cidade, santuário, porque o seu santuário é o Senhor, e o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem a claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. E as suas portas nunca mais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa contaminada, nem o que pratica abominação, mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Deus teve o início do seu plano para nós, irmãos, e Deus tem um fim maravilhoso. Enquanto não chega esse fim, nós temos agora, o tempo é hoje, para vivermos de maneira que possamos honrar ao Senhor, mostrando onde nós estivermos a glória da presença do grande Deus, um Deus santo, um Deus puro, mas também um Deus gracioso, que nos possibilita, pelas verdades e valores espirituais que Ele deixou para nós, para vivermos a sua vontade. Impede de nós vivermos. Nós vimos algumas coisas que podem nos levar a viver a vontade de Deus. O que será que impede? Quero lembrar para você o que estava dentro da arca. Na arca tinha instrução. Na arca tinha provisão. Na arca tinha mostra o poder de Deus para nós. Instrução, provisão, poder de Deus para vivermos essa vida aqui e agora. Temos um exemplo de um homem, quero encerrar com isso. O nome dele é Silvio Tamanini. Esse homem era usuário de droga. Esse homem era viciado no cigarro comum. Esse homem era viciado em bebida. E ele foi separado da família, abandonou a família e vivia nas ruas. Encontramos esse homem no abrigo da prefeitura um dia. E eu, Vanise, Timóteo e Viltinho, com mais 3 ou 4 irmãos, trabalhamos lá. E começamos a investir na vida desse homem. Um dia, o Timóteo nos lembrou que deveríamos ir lá, um domingo à noite, e nós fomos lá na casa dele. Sabe o que aconteceu? Ele havia tentado se matar. Ele já havia ido na ponte para se jogar e recuou. Ele tentou se jogar debaixo de uma carreta e recuou. Há 2 semanas que não conseguia falar com ele. E aí nós fomos lá à noite. E aí ele queria se matar, ainda com o pensamento de se matar. E nós começamos a cantar uma canção, Grande Deus, lemos a palavra e oramos com ele. Aquele homem pulou da cama e disse: pastor, não adianta, não tem nada que vocês possam falar. Não adianta, não adianta. Não adianta, não tem nada que vocês possam falar. Hoje nós acabamos de ler a palavra e orar. Aquele homem se levantou e disse: eu nunca imaginei que a igreja viria na minha casa. Sabe o que acontece, irmãos, hoje? Nós falamos com esse homem todo dia, em virtude da pandemia. Eu falo com ele, se junta eu, Vanise, Timóteo, Vitinho também, e eu ligo para ele, estudamos a palavra com ele, e oramos com ele. Sabe o que ele fez agora? Ele junta um vizinho, aí coloca lá em viva voz para ouvir também a palavra. E esse homem também esse homem é um beberrão, esse vizinho. E aí, sabe o que ele falou? Pastor, seu Antônio, é o nome dele, está chorando aqui, enquanto estamos orando. Ele disse que assim que voltar à normalidade, ele quer estar junto com nós para também estudar a palavra e ver o que o Senhor tem para falar para ele. O que Deus pode fazer, irmãos, através de nós? Ele pega esses homens que quase a gente não liga muito, não dá muito valor, e ele pega, ele transforma. Mas ele falou mais uma coisa importante, irmãos. Ele falou: por favor, meu pastor, quando voltar à normalidade, que nós fomos lá no abrigo da prefeitura, eu quero ser, também junto com vocês, mais um da equipe para trazer a fé, outras pessoas que lá estão
sem esperança. Que lá estão sem esperança. Então, irmãos, Deus teve um início para nós. Deus teve um meio para nós. Deus tem um fim para nós. Enquanto não chega, como vamos viver? Vamos viver a presença de Deus. Vamos consagrar a nossa vida. Nada que possa ficar de fora. Vamos obedecer a Deus o que Ele disse, como Ele disse. Vamos expressar e brilhar essa obediência na vida prática. E vamos nos esvaziar de nós. E ser cheio de Deus. Para que, quando isso acontece, Ele falou, então, a glória do Senhor encheu o templo. O tabernáculo que Moisés não podia mais entrar. Que privilégio, então, de Deus para nós, irmãos.